Resident Evil 4 foi com certeza um dos jogos mais revolucionários para a sua época, trazendo novos conceitos que serviram de inspiração para outros jogos. E nesse contexto existe uma vasta variedade de inimigos, um mais medonho do que o outro. E aqui no canal já fizemos um vídeo falando sobre os monstros mais perigosos de toda a franquia Resident Evil, só que hoje nós iremos explorar os inimigos mais perigosos de Resident Evil 4. E se vocês quiserem que esse vídeo se torne uma série aqui no canal, já vai logo deixando o like e comentário e, sem mais enrolação, partiu o apocalipse. Começando com os mais simples, mas não menos perigosos, temos os Ganados. Os Ganados são um grupo de moradores e cultistas de um vilarejo que foram infectados por um parasita controlador de mentes conhecido como Las Plagas. Esses indivíduos, que um dia já foram pessoas normais do campo ou seguidores de um culto macabro, foram transformados em inimigos assustadores. E diferente dos zumbis tradicionais, os Ganados não são lerdos ou lentos. No lugar disso, eles ainda mantêm inteligência, habilidades motoras avançadas e um alto nível de coordenação. O que separa os Ganados dos demais inimigos é a sua habilidade de agir como uma força estratégica e coesiva. Eles podem carregar uma vasta variedade de armas, incluindo garfos, forcados, foices, tochas, dinamites e até armas de fogo. Essa proficiência em ferramentas de combate os tornam ainda mais letais do que os mortos-vivos tradicionais. E para piorar, eles conseguem montar armadilhas, operar máquinas pesadas e se comunicar uns com os outros, o que adiciona uma camada perturbadora de humanidade ao seu comportamento. E a sua fala, embora pareça distorcida e agressiva, reflete como eles costumavam ser antes de serem infectados, e como não esquecer daquelas frases icônicas que os Ganados falam durante o jogo. A infecção causada pelo parasita Las Plagas não afeta apenas o seu comportamento, mas também concede aos Ganados habilidades físicas aprimoradas, incluindo uma resistência sobre-humana e a capacidade de aguentar ferimentos que provavelmente incapacitariam ou fariam uma pessoa normal e de arrasta para cima. Em alguns casos, Parasita se manifesta de forma bizarra, com tentáculos mutantes ou seres parasitas saindo para fora de seus corpos, transformando eles em criaturas ainda mais mortais. Como servos do líder do culto Osmond Saddler, os Ganados operam com uma lealdade inabalável, executando seus planos sinistros sem nenhuma hesitação, já que a sua busca incansável pelos seus alvos, combinada com seu uso estratégico do ambiente e os números esmagadores, fazem deles alguns dos inimigos mais formidáveis que alguém poderia enfrentar. Esta combinação única de inteligência, agilidade, física e controle sobre o parasita transforma os Ganados em uma ameaça assustadora e imprevisível, garantindo que cada encontro com eles seja tão perigoso quanto irritante. E como não esquecer daqueles malditos lobos que aparecem na parte do cemitério? Provavelmente muitos de vocês já tomaram um baita susto ao se depararem com essas criaturas. E para quem não sabe, essas criaturas são conhecidas como Comídeos, e são lobos selvagens que foram infectados pelo parasita Las Plagas, que causou uma mutação em seus corpos, transformando eles em predadores imparáveis e extremamente agressivos. Quando essas criaturas costumavam ser lobos normais, eles foram mantidos como escravos pelo culto macabro que controla o parasita Las Plagas, aprimorando seus instintos de caça, tornando eles ainda mais letais do que nunca. Essa infecção garante a eles uma força, velocidade e resistência aprimorados, permitindo que eles abatam suas presas com eficiência. Seus olhos vermelhos, brilhantes e medonhos tornam eles reconhecíveis de longe. Os Comídeos não são apenas lobos selvagens, mas também servem a um propósito estratégico para o culto, agindo como executores e guardiões naturais de seu território. Posicionados de forma estratégica, eles são frequentemente usados como armadilhas vivas, espreitando nas sombras de florestas densas, aldeias abandonadas ou ruínas desoladas. Seus sentidos aguçados lhes permitem encontrar invasores de longe, e eles podem perseguir suas presas com um silêncio perturbador, atacando com uma ferocidade repentina e brutal. Essas criaturas são particularmente perigosas quando estão em matilhas, onde a sua coordenação e agressão implacável podem sobrecarregar até os adversários mais preparados. O culto utiliza eles para aterrorizar os forasteiros, espalhando o medo e o caos, garantindo que ninguém escape ileso de seu domínio.
Para aqueles que derem de cara com os comídeos, a sobrevivência exige não apenas habilidade, mas também uma profunda compreensão de suas táticas predatórias e da terrível influência do parasita das plagas que impulsiona sua sede de sangue. Quanto à sua aparência, os comídeos são maiores e mais parrudos que lobos comuns, com pelos amaranhados e manchas expostas na pele em carne viva. Seus olhos brilham em vermelho e suas bocas são extremamente largas, alinhadas com fileiras de dentes afiados. Quando eles são feridos, tentáculos enormes saem para fora de suas costas com lâminas afiadas nas pontas. Em relação às suas habilidades, eles são extremamente rápidos e conseguem correr longas distâncias com a velocidade fora do normal. Além disso, os tentáculos que saem para fora conseguem causar muito dano de uma distância moderada. E, por último, eles sempre atacam em bando, circulando e coordenando armadilhas. Os novistadores são criaturas que se parecem com insetos e foram criados pelo grupo Los Iluminados para funcionarem como assassinos e executores altamente eficazes. Seu nome, derivado do espanhol, significa o invisível, ou aqueles que não podem ser vistos. Um apelido bem legal que destaca sua capacidade incomparável de se misturar perfeitamente ao ambiente. Essa característica única permite que eles persigam suas presas ou evitem serem detectados com uma eficiência assustadora, o que os torna um recurso formidável para seus criadores. Fisicamente, os novistadores se assemelham a híbridos bizarros de insetos e humanoides. Seus membros alongados e finos são dotados de apêndices afiados, semelhantes a garras, projetados tanto para agilidade quanto para letalidade. Seus exoesqueletos brilhantes, que servem como armadura natural, brilham levemente sob certas condições de luz, aumentando ainda mais sua capacidade de camuflagem. As cores do exoesqueleto variam de tons suaves de verde musgo e preto escuro, permitindo que eles se adaptem a vários ambientes, sejam florestas exuberantes ou ruínas sombrias. Suas cabeças são claramente parecidas com as dos insetos, com vários olhos grandes que lhes proporcionam uma visão excepcional. Esses olhos, que brilham como joias escuras, podem detectar movimentos em um amplo campo de visão, tornando quase impossível passar por eles sem ser detectado. Suas mandíbulas, cobertas de dentes afiados, emitem um som de clique perturbador quando se comunicam ou se preparam para atacar. Uma das características mais notáveis dessa criatura são as suas asas, que ficam escondidas em suas costas quando não estão em uso. Quando elas são abertas, essas asas translúcidas e com veias cintilam como manchas de óleo, lançando um brilho colorido na luz fraca. O batimento rápido dessas asas produz um zumbido arrepiante e tóxico, que ecoa de forma maliciosa em espaços confinados, muitas vezes sinalizando a sua aproximação. Apesar de sua aparência perturbadora, o voo dos novistadores é extremamente preciso, permitindo que eles pairem com precisão ou se atirem em alta velocidade para emboscar suas presas. Em combate, os novistadores são implacáveis e astutos. Eles utilizam a sua capacidade de se tornarem quase invisíveis, entrando e saindo de vista para confundir e desorientar seus inimigos. Essa invisibilidade, combinada com seus movimentos rápidos e agilidade aérea, faz deles um pesadelo para se enfrentar, quer estejam perseguindo o alvo na selva densa ou à espreita nas sombras de um castelo antigo. Os novistadores são projetados para serem os predadores silenciosos perfeitos, incorporando a própria essência do medo e do perigo. Os garradores são aberrações monstruosas nascidas a partir de experimentos perversos conduzidos pelo culto dos Los Iluminados. Antes, eles costumavam ser humanos normais, porém essas almas infelizes foram submetidas a procedimentos dolorosos que lhes tiraram a humanidade, tornando eles máquinas de matar cegas e ferozes. O nome garrador, que deriva da palavra em espanhol para garra, é uma referência arrepiante à sua característica mais marcante e mortal: garras enormes e afiadas que eles empunham com uma precisão aterrorizante. A transformação de um garrador começa com a manipulação constante de seus corpos e mentes pelo culto, por meio de cirurgias agressivas e exposição ao parasita das plagas. Os sentidos das vítimas são alterados de forma irreconhecível, enquanto que a visão é sacrificada, tornando essas criaturas completamente cegas. A audição se torna extremamente aguçada,
permitindo que eles detectem o menor som com uma precisão assustadora. Essa troca os torna altamente imprevisíveis e aterrorizantes de se enfrentar, pois até mesmo um único passo em falso pode desencadear sua agressão implacável. Sua aparência física é uma prova dos horrores que eles sofreram. Os Garradores são criaturas imensas com suas estruturas que antes eram humanas, porém agora bizarramente aprimoradas, com músculos volumosos e tendões esticados de forma não natural. Seus corpos apresentam sinais de modificações cirúrgicas brutais, muitas vezes incluindo componentes metálicos expostos e cicatrizes profundas que servem como uma evidência sombria dos experimentos desumanos do culto. O rosto deles geralmente é coberto por máscaras de ferro ou outras amarras, não para protegê-los, mas sim para evitar que prejudiquem involuntariamente os membros do culto até serem libertados. No entanto, são as garras que realmente os definem, um par de garras longas parecidas com lâminas colocadas em seus braços. Essas armas metálicas foram projetadas não apenas para serem eficientes em combate, mas também para causar medo em suas presas. Com um único golpe, um garrador pode cortar carne, ossos ou até mesmo estruturas blindadas, deixando um rastro de carnificina por onde passa. A triste ironia dos garradores é que, apesar de sua transformação em predadores letais, eles conservam leves lembranças de suas origens humanas. Alguns dizem que fragmentos de seus antigos eus ainda persistem nas profundezas de suas mentes torturadas, acrescentando uma camada de tristeza à sua existência de pesadelo. Eles não são apenas monstros, mas também vítimas, roubadas de sua humanidade e forçados a servir à vontade de uma força maligna. Encontrar um Garrador é uma experiência a qual poucos sobrevivem. Sua dependência do som faz com que a furtividade seja a única estratégia viável para aqueles que se atrevem a enfrentá-los. O único passo em falso, seja um objeto caindo, uma arma fazendo barulho, até mesmo uma respiração aguda, pode significar uma morte certa, quando o Garrador entra em ação, liberando sua ira mortal. Os Regeneradores são criaturas medonhas que nasceram de experimentos biológicos bizarros, criados por meio da implantação de vários parasitas das plagas em hospedeiros humanos. Eles foram projetados para funcionar como armas biológicas vivas quase perfeitas. Eles exibem uma combinação perturbadora de resistência biológica e características bizarras, o que os torna um pesadelo para se enfrentar. Sua aparência é ao mesmo tempo assustadora e desumana. A pele pálida e acinzentada se estende fortemente sobre suas estruturas esqueléticas e magras, dando a impressão de que se parecem mais com cadáveres do que criaturas. Seus membros alongados parecem ter proporções anormais, aumentando sua silhueta assustadora. Dentes afiados e pontiagudos revestem suas bocas escancaradas, perpetuamente preparadas para dilacerar a presa com uma ferocidade incontrolável. Seus olhos, geralmente sem brilho e sem vida, não refletem nenhum traço de humanidade, ressaltando a natureza monstruosa de sua existência. Apesar de aparentarem ser magros, os Regeneradores se movem de forma imprevisível e medonha. Seus movimentos bruscos e hesitantes se assemelham a uma marionete macabra manipulada por uma mão invisível. Acompanhando seus movimentos, eles produzem um som característico parecido com um chiado ou raspagem, um indicador auditivo assustador que anuncia a sua presença. Esses sons, muitas vezes intercalados com rosnados guturais, servem como um lembrete constante de seu estado não natural. O que torna os Regeneradores particularmente aterrorizantes é a sua capacidade de regeneração incomparável. Quando são feridos, seus corpos exibem uma capacidade quase sobrenatural de reparar os danos em segundos. Membros decepados se reconectam como se tivessem sido atraídos por uma força invisível. Ferimentos de bala se fecham sem problemas e até mesmo ferimentos graves não conseguem mantê-los no chão por muito tempo. Esse processo de regeneração não é apenas rápido, mas sim aparentemente ilimitado, tornando as armas convencionais quase que totalmente ineficazes contra eles. Para aumentar ainda mais a sua letalidade, os parasitas dentro dessas criaturas operam como uma mente coletiva unificada, orquestrando seus movimentos e ampliando sua resistência. Em alguns casos, é necessário um equipamento especializado, como imagens térmicas, para encontrar e atingir os parasitas dentro de seus corpos, sendo a única maneira conhecida de incapacitar essas criaturas permanentemente. Essa fraqueza, no entanto, é difícil de ser explorada, já que os parasitas costumam estar profundamente enraizados
e protegidos por tecidos extremamente resistentes dentro de seus corpos. Esses experimentos, frutos da ambição desenfreada e desrespeito ético, incorporam o bizarro encontro da ciência com o terror. Os regeneradores não são apenas armas vivas, mas também provas ambulantes das consequências da manipulação biológica sem controle, já que a própria existência deles desafia os limites da moralidade, da ciência e dos limites que a humanidade pode atingir para forçar a ordem natural em busca de poder. Vittoris Mendes é um dos personagens mais marcantes de Resident Evil 4. Ele é conhecido por sua aparência bizarra e assustadora e por representar os temas de terror e corrupção que nós vemos no jogo. Ele é o líder da vila pacata e isolada, infectada pelo Parasita Las Plagas. Ele age sob as ordens do culto Los Iluminados. Mendes, que um dia já foi humano como os moradores que liderava, começou a cair na escuridão ao ser seduzido pela influência de Osmond Saddler, o carismático líder do culto do Los Iluminados. Saddler prometeu a ele poder e uma nova visão do mundo, e Mendes acabou sendo atraído, embora não seja claro se isso aconteceu por fé genuína, coerção ou um desejo desesperado de proteger sua aldeia de algo ainda pior. Seja qual for a razão, ele se tornou um seguidor leal de Saddler, abraçando a missão de espalhar o parasita e criar uma nova ordem mundial sob o controle do culto. Ao ser infectado por uma versão avançada do parasita, Mendes ganhou habilidades sobre-humanas, como força extrema, resistência e a capacidade de se transformar em uma criatura monstruosa que mistura homem e fera. No entanto, esse poder teve um preço alto. Ele perdeu a sua humanidade. Mendes se tornou um executor implacável, totalmente fiel ao culto e determinado a eliminar qualquer um que entre no seu caminho. Vittoris Mendes, em sua forma humana, impõe respeito e intimida com sua aparência marcante. Alto e musculoso, ele se destaca por sua aparência robusta e ameaçadora. Sua cabeça raspada e barba espessa dão a ele uma aparência bruta e quase selvagem, mas é seu olho único e penetrante realçado por um tapa-olho sombrio que realmente chama a atenção. Esse olhar intenso reflete uma inteligência fria e uma maldade profunda, mostrando a alma corrompida por trás da sua fachada aparentemente controlada. Ele usa vestimentas simples, porém com ar sinistro e assustador, adequadas ao seu papel como líder da vila. Um casaco longo e escuro cobre seu corpo e balança de forma dramática enquanto ele caminha com confiança. Suas roupas representam sua posição dupla como chefe dos aldeões e seguidor dedicado do culto. Sob o casaco, seu corpo já mostra sinais de infecção pelo parasita, com veias destacadas, carregadas pela energia sobrenatural que agora o controla. Quando ele chega ao limite, Mendes revela a horrível verdade por trás da sua infecção. Seu corpo se transforma de maneira assustadora. O torso se alonga de forma anormal e a sua coluna se deforma, tornando-se uma estrutura grotesca semelhante a um inseto. Seus braços se estendem em membros monstruosos com garras afiadas, lembrando as patas de uma aranha. Nessa forma aterrorizante, qualquer restício de humanidade desaparece, revelando o completo domínio do parasita sobre ele. Vittoris Mendes já demonstra uma força impressionante antes mesmo de revelar sua transformação monstruosa. Em sua forma humana, ele possui uma força além do normal, capaz de dominar Leon com facilidade em seus confrontos. Seus golpes são poderosos e sua resistência física o torna praticamente imune a ataques que derrotariam uma pessoa normal. Além disso, Mendes é astuto, utilizando sua posição como líder da vila para planejar emboscadas e armadilhas que dificultam o avanço de Leon. Dessa forma, suas habilidades de combate se tornam ainda mais letais. Seus braços e pernas alongados aumentam seu alcance, permitindo ataques de lugares e ângulos inesperados. Ele se move com uma agilidade assustadora, podendo escalar paredes e tetos com facilidade, como se fosse realmente um inseto. Suas garras afiadas se tornam armas letais, capazes de destruir madeira, pedra e qualquer pessoa que cruze seu caminho. Além disso, seu corpo transformado é incrivelmente resistente. Ele consegue aguentar ferimentos que seriam fatais para qualquer outro ser vivo, e a influência do parasita ajuda a regenerar boa parte dos danos. No entanto, Mendes tem uma fraqueza: o fogo. Apesar de sua aparência imponente e de sua força brutal, o fogo é capaz de superá-lo, destacando a ironia de um monstro tão poderoso ser vulnerável a um dos elementos mais básicos da natureza.
O Verdugo é uma criatura monstruosa criada para ser o guarda-costas pessoal de Ramon Salazar e uma das armas mais poderosas do culto Los Iluminados. Ele é o resultado de experimentos que combinaram humanos com plagas, transformando eles em máquinas vivas de matar, com o único objetivo de proteger e obedecer às ordens de seu mestre. Os verdugos são bizarros e assustadores, rápidos e incrivelmente fortes. Essas criaturas têm mais de 1,80 m de altura e um corpo coberto por uma armadura natural, que parece algo entre biológico e mecânico. Esse exoesqueleto não só protege o corpo, como também dá uma força absurda e uma agilidade impressionante. Sua aparência brilhante e intimidadora é cheia de detalhes grotescos e bizarros, mostrando o lado sinistro de sua criação. O rosto do verdugo é ainda mais perturbador, com dentes afiados e olhos vermelhos que parecem enxergar até na escuridão total. Esses olhos, além de botar medo em qualquer um, ajudam a rastrear suas presas com a precisão assustadora. Eles não apenas caçam, mas também calculam o momento perfeito para atacar. Fisicamente, os verdugos são praticamente imbatíveis. Eles podem atravessar paredes, destruir metais com as mãos e se mover com uma velocidade assustadora. Além disso, eles têm uma cauda em formato de lâmina extremamente afiada, usada tanto para atacar quanto para se defender. É como se cada parte de seu corpo fosse projetada para causar destruição. Mas eles não são apenas força bruta. Os verdugos são inteligentes e estrategistas, capazes de se esconder, escalar paredes e se adaptar a qualquer situação. Eles atacam quando menos se espera, tornando quase impossível escapar de um encontro com eles. Apesar de serem quase indestrutíveis, eles têm uma fraqueza: o frio. Quando eles são expostos a temperaturas muito baixas, seus movimentos ficam lentos e sua resistência diminui. Esse é o único momento em que alguém pode ter uma chance de sobreviver, seja para lutar ou fugir. Os verdugos representam tudo o que há de mais sombrio nos planos dos Los Iluminados. São criaturas criadas para matar, proteger e espalhar o terror, e apenas os mais sortudos conseguem escapar de um confronto com eles. O U13, também conhecido como It em Resident Evil 4, é uma criatura aterrorizante que combina DNA humano de inseto e da plaga, resultando em uma abominação criada para desafiar Leon S. Kennedy em um teste de sobrevivência brutal. Ele aparece em uma sequência tensa e claustrofóbica, situada em uma arena cheia de armadilhas e corredores estreitos, projetada para levar os jogadores ao limite. A aparência do U3 é uma mistura bizarra de humano e inseto. Sua cabeça exibe traços medonhos como olhos brilhantes que parecem cheios de maldade e uma mandíbula enorme repleta de dentes irregulares, feitas para dilacerar carne. Seu comportamento é errático, com movimentos que aumentam o desconforto de enfrentá-lo. A metade inferior de seu corpo se parece completamente com a de um inseto, com um abdômen segmentado protegido por um exoesqueleto duro e brilhante. Várias pernas longas e afiadas o ajudam a escalar paredes e tetos com uma agilidade impressionante, tornando sua movimentação imprevisível e perigosa. O torso do U3, embora vagamente humanoide, está cheio de deformidades. Sua pele é fina, marcada por tumores e placas duras que parecem um cruzamento entre carne e carapaça. Seus braços longos terminam em garras afiadas capazes de cortar até os materiais mais resistentes. Ele se move com uma graça ameaçadora, sempre pronto para atacar. Além de sua aparência assustadora, o U3 possui habilidades mortais. Ele é capaz de cavar rapidamente, desaparecendo no chão para reaparecer em armadilhas. Seus tentáculos que saem para fora de seus corpos funcionam como armas adicionais, atacando de ângulos inesperados ou agarrando suas presas. Esses apêndices são fortes o suficiente para perfurar armaduras e têm um alcance considerável, o que os torna um perigo constante. Essa criatura também é incrivelmente resistente. Seu exoesqueleto age como uma armadura natural, e o DNA da plaga lhes dá habilidades de regeneração que prolongam a luta. À medida que a batalha avança, o U3 se torna mais agressivo e imprevisível, forçando os jogadores a adaptar sua estratégia constantemente. O ambiente de batalha é tão ameaçador quanto o próprio monstro. A arena conta com vários níveis e áreas estreitas, limitando os movimentos de Leon e adiciona um senso de urgência à luta. Plataformas instáveis e quedas perigosas aumentam o desafio. Enquanto o U3
usa o espaço a seu favor, atacando de locais inesperados. Enfrentar o 3 é um verdadeiro teste de habilidade, exigindo foco, planejamento e reflexos rápidos. Sua força, inteligência e uso estratégico do ambiente fazem dele um dos momentos mais marcantes e desafiadores de Resident Evil 4. Salazar, o pequeno e sinistro senhor do castelo em Resident Evil 4, pode ser minúsculo em tamanho, mas sua maldade é gigantesca. Apesar de sua aparência frágil e quase cômica, ele é um inimigo implacável. Sua verdadeira natureza é revelada em sua forma final, uma fusão monstruosa entre ele, seus guarda-costas e uma terrível mutação do Las Plagas. Essa transformação bizarra revela todo o horror por trás de sua fachada de nobre arrogante. Na batalha final, Salazar se funde com o Parasita e seus guarda-costas, criando uma criatura que mistura humano, parasita e planta em uma forma bizarra. Sua transformação é assustadora, com seu corpo se contorcendo e mudando de forma antinatural. Ele se integra a uma estrutura monstruosa que parece uma gigantesca boca pulsante, brilhando com um tom esverdeado sinistro, como algo que saiu de um pesadelo. Essa boca horrenda está repleta de dentes irregulares e parece sempre faminta, pronta para devorar tudo em seu caminho. O rosto humano de Salazar quase desaparece, restando apenas uma versão distorcida e perturbadora. Sua risada cruel ainda ecoa ocasionalmente como um lembrete de que ele ainda está consciente, desfrutando do caos que causa. A parte inferior de seu corpo se transforma em um caule grotesco, semelhante a uma planta, cheio de raízes vivas que se movem como se tivessem vontade própria. O caule é coberta por protuberâncias que exalam uma substância viscosa, deixando claro que Salazar agora é parte de algo maior e mais aterrorizante. Ele está literalmente enraizado no chão da arena, como se estivesse se fundindo ao ambiente, tornando o cenário ainda mais opressivo. O novo corpo de Salazar não é apenas intimidador, mas também é mortal. Dele saem tentáculos enormes e musculosos que terminam em pontas afiadas. Esses tentáculos são rápidos e precisos, capazes de atingir Leon de longe, forçando ele a se mover constantemente para não ser pego. Os golpes são tão fortes que podem destruir obstáculos no campo de batalha, aumentando a sensação de perigo constante. Além disso, Salazar dispara jatos de ácido corrosivo de sua boca grotesca. Esse ácido é lançado com força, criando poças que permanecem no chão por um tempo, restringindo os movimentos de Leon e causando grande dano se ele entrar em contato. Salazar parece se divertir com esse ataque, rindo a cada disparo, saboreando o sofrimento que causa. A batalha contra Salazar pode ser bem difícil pelo motivo dele ser incrivelmente resistente. Sua nova forma é protegida por camadas de tecido mutante e uma carapaça quase impenetrável. Os ataques convencionais só conseguem abrir brechas temporárias em sua defesa, obrigando Leon a mirar na parte mais vulnerável, o tronco de Salazar. No entanto, essa área está constantemente protegida pelos tentáculos e pelos ataques ácidos, tornando cada golpe preciso um desafio enorme. A arena onde acontece essa luta é tão assustadora quanto o próprio Salazar. O lugar parece vivo, com paredes e pisos cobertos por tecidos pulsantes e veias que brilham de maneira estranha. O chão é irregular e cheio de armadilhas naturais, como o crescimento de raízes que expelem substâncias perigosas. Toda a atmosfera é sufocante, como se o ambiente estivesse conspirando para esmagar qualquer esperança de sobrevivência. Essa luta exige que o jogador use tudo o que aprendeu durante o jogo. É preciso desviar, atacar nos momentos certos e administrar bem os recursos para sobreviver. A combinação do ambiente hostil, dos ataques implacáveis de Salazar e da sensação constante de perigo torna o confronto uma experiência intensa e memorável. A transformação final de Salazar é o ápice de sua loucura e ambição descontrolada. Ela mostra até onde ele foi capaz de ir para alcançar poder, transformando-se em um símbolo grotesco de terror biológico. Essa batalha é um dos momentos mais marcantes de Resident Evil 4, deixando uma impressão duradoura de terror e adrenalina. E finalmente chegamos na criatura mais aterradora e mais poderosa de Resident Evil 4, Saddler. O líder misterioso do Los Iluminados é o responsável por espalhar o terror do Parasita Las Plagas. Ele é temido e venerado como mestre por trás da ameaça biológica.
Quando ele revela sua forma final monstruosa, Saddler se torna a prova viva do poder sombrio das plagas, se tornando uma mistura de homem e criatura em um ser assustador. Dessa forma bizarra, seu corpo humano se transforma de maneira perturbadora. O tronco se funde a uma cabeça monstruosa e de seu centro surgem 8 patas enormes e parecidas com as de uma aranha. Essas pernas afiadas e fortes se movem com a precisão e parecem ter vida própria, pulsando com uma energia sinistra. Sua pele, coberta por um fluido estranho, brilha de maneira inquietante, enquanto seus olhos brilham com uma luz maligna. No meio de seu corpo, o núcleo do parasita, que pulsa como um coração vivo, emite uma luz macabra e é ao mesmo tempo sua maior força e fraqueza. As pernas gigantes de Saddler não servem apenas para sustentá-lo, mas também como armas mortais. Seus golpes são poderosos e podem causar tremores no chão, derrubando qualquer inimigo. Além disso, de seu corpo saem tentáculos cheios de espinhos que atacam de forma imprevisível e mortal, dificultando qualquer chance de aproximação. Saddler também possui a habilidade de disparar projéteis em forma de espinhos que não apenas perfuram seus alvos, mas também os prendem como presas indefesas. Esses espinhos, cobertos por uma substância tóxica, deixam um rastro de névoa venenosa, aumentando ainda mais o perigo para quem tenta enfrentá-lo. Apesar de sua força assustadora, Saddler ainda possui uma fraqueza: o núcleo brilhante no centro do seu corpo. Este núcleo, que sustenta sua forma monstruosa, é o ponto que deve ser atacado para derrotá-lo. No entanto, ele protege essa área com ferocidade, usando suas pernas, tentáculos e ataques implacáveis para manter seus oponentes afastados. Saddler é o ápice do terror biológico, um monstro que mistura inteligência, força e maldade em uma única criatura. Enfrentá-lo é lutar contra o próprio coração das plagas, um combate marcado por perigo constante, tensão extrema e terror absoluto. Então é isso, vamos encerrando esse vídeo por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ver mais vídeos falando sobre Resident Evil ou outros jogos de zumbis, deixem um comentário aqui embaixo. E claro, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para nunca perder um vídeo. Vamos ficando por aqui e vejo vocês na próxima pandemia.